Só começar a sequência de aulas hoje. Meu nome é Pedro Paulo, sou especialista em ortodontia, mestre em ortodontia, professor de ortodontia nos cursos de especialização. E nossa primeira aula de hoje é uma aula de diagnóstico em ortodontia. Né? É uma coisa importante saber que a intenção dessa aula não é ensinar de nenhuma forma para vocês como realmente fazer ortodontia ou como mudar a sua ortodontia. Eu tenho certeza que você já sabe ortodontia, você já enxerga bem a ortodontia. É ajustar o foco. Chega uma fase da ortodontia que a gente tem noção do que está acontecendo, a gente enxerga o que está acontecendo, mas não tem noção exata realmente do que está acontecendo. Então essas aulas são para poder tentar ajustar esse foco, para você poder tentar enxergar um pouquinho melhor, ou pelo menos enxergar da forma que eu enxergo, né? De repente você vê uma coisa, eu vi dessa forma mais interessante. É uma aula informal, é uma aula leve e rápida. O que é importante na ortodontia hoje? Você tem que ter uma ortodontia simples, ela tem que ser eficiente e ela tem que ser consistente. Você não pode ter uma ortodontia extremamente complexa e casos que às vezes dão certo, às vezes dão errado. Não, você tem que ter uma consistência. Casos difíceis são difíceis e terão resultados às vezes não tão bons como você gostaria. Casos simples são simples. Mas tem que ter uma consistência nos dois. Você não vai ter que entregar sempre casos complexos extremamente bons e nunca casos simples ruins. Isso não pode acontecer porque a biologia é uma variável que a gente não controla sempre. O organismo humano ele tem variáveis e a gente mexe com uma área que mesmo fazendo tudo 100% perfeito, às vezes vai dar errado. E faz parte da ortodontia isso, faz parte da biologia isso. Tá? Então vamos lá então, começar nossa aula de hoje. O diagnóstico, ele te dá o caminho do seu caso. As pessoas ficam pensando assim, poxa, eu tenho um caso meu que eu acho que não deu muito certo, não ficou muito legal. O que pode ter acontecido? Provavelmente o diagnóstico está errado. A gente fica pensando em mecânica para cá, mecânica para lá. Eu não conheço nenhuma mecânica que divulgada e usada e publicada que não funcione. Você pode preferir a sua, preferências pessoais suas, mas todas as mecânicas funcionam. Não consigo acreditar que existe uma mecânica, tal mecânica não funciona, não. Ela pode não ser a melhor para você. Você se adapta melhor a outra mecânica. Isso em todas as áreas são assim. Né? Na culinária, o cara cozinha prefere uma faca do que a outra, no tênis, uma raquete de tênis que a outra, no futebol uma chuteira melhor que a outra, na ortodontia eu prefiro um aparelho mais do que outro aparelho, ou um tipo de caminho melhor que outro caminho. O importante é que no final o seu caso fique bom. A complexidade do caminho você escolhe o que você vai querer. Eu prefiro um caminho mais simples, mais eficiente de forma geral. Então, quando você tem um tratamento ortodôntico, dois caminhos, sucesso e fracasso. A meta terapêutica é definida. Você sabe que esse caso é um caso difícil, você sabe que ele vai ter limitações, e a meta terapêutica é definida no começo. É um caso limitado, mas com bom resultado dentro da minha meta terapêutica. Ou é um caso simples, o resultado vai ser excepcional. Ou é um caso extremamente complexo, o resultado vai sair melhor do que está, mas nunca será um resultado excelente ou bom. Tá? Então, diagnóstico. Sucesso são pequenas coisas feitas um pouco melhor. Fracasso são pequenas coisas feitas um pouco pior. Então, na ortodontia, o fracasso começa com um diagnóstico mal feito. Não começa com o seu bracket, com sua escolha de prescrição, com seu tipo de fio. É aqui. O primeiro passo é um bom diagnóstico. Tá? Na minha opinião, o diagnóstico tem dois pilares fortes hoje. Os dois pilares mais fortes para mim são análise facial e cefalometria. Mas e a análise de modelos? Eu acho muito importante. Né? Você é dentista, você é acostumado a ver dente. Você deveria ter noção de tamanho de dente, proporção de dente, falta de espaço. Uma coisa que vem com a gente. A análise facial cefalometria é uma coisa que não está presente na odontologia do dia a dia e ela é meio que exclusiva na ortodontia, agora um pouco mais com a harmonia facial, chegando a parte da análise facial também junto. Mas cefalometria é uma coisa muito da ortodontia. Então eu espero que pelo menos a parte de face e cefalometria seja interessante nessa aula e a parte de modelo você tem um certo conhecimento já de saber como que funciona isso, tá bom? Vamos lá então. Qual é a parte mais difícil para mim hoje de você ter um bom tratamento? É você atender às expectativas do paciente, que normalmente é melhorar a estética. Nesse caminho para melhorar a estética, as decisões que você toma para melhorar a estética, você não pode abrir mão da função ou da biologia. Então assim, eu vou ter um ganho estético, que bom que vai ter um ganho estético, legal ter um ganho estético, mas não deixe de
levar em consideração a função. A função sempre deve ser levada em consideração. A parte mais importante da ortodontia, é ter uma boa ortodontia e ter uma boa função. Você não pode ter uma ortodontia de alto nível estético quando você fenestrou uma raiz, você causou uma reabsorção severa, mas a estética ficou boa. Não, não funciona assim. Você tem que ter uma boa estética, junto com uma biologia boa e uma função boa. Se você não conseguir melhorar a biologia ou a função, pelo menos você deve tentar manter a biologia e a função enquanto você evolui estética. E nunca prejudicar a biologia, prejudicar a função para ter um ganho estético. Isso não é uma ortodontia ou não é um tratamento ortodôntico de boa qualidade, na minha opinião. Tá? Começar pela análise facial. Ela é bem linear. Na análise facial você tem... Vamos entender como é que funciona a ortodontia. Há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer ortodontia, a análise facial era um auxiliar de diagnóstico. Hoje é um pilar de diagnóstico. Ela é soberana. Ela é, para mim, talvez seja a parte mais importante de uma decisão clínica no diagnóstico. Por que isso? Há um tempo atrás você julgava o tipo de maloclusão, classe 1, 2 ou 3 dentária, e a tipo de deficiência esquelética que ele possuía, ou problema esquelético que ele possuía, classe 1, 2 ou 3 esquelética. Hoje, na cefalometria, isso, classe 1, 2, 3 na cefalometria e classe 1, 2 ou 3 dentária no modelo de gesso ou nas fotos. Hoje a gente consegue avaliar a classe 1, 2 e 3 esquelética pela face. Então isso tornou a ortodontia mais visual, tanto para a gente como ortodontista, como o paciente, perceber o problema que ele tem e saber para ir onde ele vai, o que vai ser feito para ele interessante. Então eu achei essa evolução, graças ao professor Capelosa, de trazer isso para a gente da análise facial de forma mais forte, mais definida e mais pontual, uma ótima evolução nos últimos tempos. Então vamos começar pela análise facial. Eu tenho uma forma bem explícita de enxergar isso, como é que funciona isso. Então vamos lá. Análise facial, para mim você tem duas coisas importantes para você ver. O primeiro fator importante para você ver na análise facial é o tipo facial. E o outro é o padrão facial. O que são essas coisas? O que é o padrão? O que é o tipo? Padrão facial e o tipo facial. Padrão facial, quando a gente fala em padrão facial, é padrão 1, 2 e 3 de Capelosa, que se refere à classe 1, 2 e 3 esquelética, que era vista na cefalometria, mas quando você olha na face, não se chama classe 1, 2 e 3 esquelética, se chama padrão 1 esquelético, padrão 2 esquelético, padrão 3 esquelético. Tá? Tipo facial. Tipo facial, é muito comum essa nomenclatura para quem faz rickets, quem já fez rickets já... Eu já fiz rickets já, fui especialista em rickets. Eu acho interessante essa nomenclatura porque define o padrão muscular do paciente. Então vamos entender, padrão facial é o padrão esquelético visto pela face. Tipo facial é o tipo muscular do paciente definido pela face. Vamos começar pelo tipo facial. Padrão facial, já falei para vocês, tem padrão 1, 2 e 3. Né? E o tipo facial nós vamos ter padrão braque, meso e dólico facial. Está aqui pra gente aí, padrão braque, meso e dólico facial. O tipo facial, vou começar por ele. Eu acho mais importante falar nele agora. É uma coisa muito importante para a gente falar sobre o tipo facial, porque dependendo da musculatura do seu paciente, o seu tipo de abordagem terapêutica muda. Vou dar um exemplo clássico. Vou usar um AIB no meu paciente, um arco extrabucal. Se o seu paciente ele é braquifacial, você pode usar um arco extrabucal com a puxada cervical, isso não é problema, porque é o efeito lateral da puxada cervical, é você ter uma distalização leve de molar, 1 milímetro, 2, mas você tem uma extrusão de molares pela inclinação distal dele. Se o seu paciente é dólico facial e você coloca uma IB cervical nele, a extrusão de molar gera uma abertura de mordida, gera um aumento de terço facial em um paciente dólico facial que já possui esse terço da face aumentado. Então é importante entender o padrão muscular do seu paciente para saber que você não pode usar todo o aparelho em todo o paciente. Nem todo caminho é para todo caminhante. Cada paciente tem seu tipo de aparelho específico, exclusivo para ele. Tá legal? Vou tentar botar a minha janelinha aqui no cantinho bem pequenininho para atrapalhar menos a aula, mas vou ter que ficar mexendo de vez em quando para a gente nisso aqui. Vamos lá então, continuidade. Tipo facial então. Sempre a vista frontal da face. Quando o paciente entra no seu consultório, você começa a conversar com ele, já começa a avaliar nessa vista frontal como funciona esse paciente seu. Então, vista frontal do paciente, avaliação facial do paciente, vista frontal. Tá? Representa a identidade muscular do paciente. Se o paciente nasce braquimesoldólico,
ele vai morrer braquimesoldólico. Isso não altera com mecânica, não altera com nada, não altera nem com cirurgia ortognática. Coisa super interessante, você altera o tipo facial. Aliás, o padrão facial, você altera. Ele é padrão 2, você faz uma cirurgia de avanço mandibular, vira padrão 1. Ele não altera o tipo, se ele é braque, ele é braque. Ele continua sendo braque pós-cirurgia. A musculatura dele não mudou, o formato do rosto mudou, mas o tipo de musculatura que ele possui não mudou pós-cirurgia. Isso é muito interessante. Você muda o tipo, você não muda o tipo facial, mas você muda o padrão facial, padrão 1, 2 ou 3. O padrão 1 você não vai mudar, ele é 1. O padrão 2 pode ficar padrão 1, o padrão 3 pode ficar padrão 1, o tipo facial não muda. Quem é braque, termina braque, quem é dólico, termina dólico. Quem é meso, termina meso, tá bom? Uma coisa muito interessante é que quando a gente vai avaliar o padrão facial, é bem comum você ver o braque e o dólico. Eles são bem explícitos entre si. As pessoas têm mais de falar assim, o braque é um bom crescedor, o braque é bom, o dólico é ruim. Não tem isso. Não tem bom e ruim. São pacientes com características diferentes entre si. O braque facial vai ter um rosto mais quadrado. Esse rosto mais quadrado é porque ele possui uma musculatura mais forte, que quando no desenvolvimento dos ossos deu um formato mais quadrado ao rosto pela alta força da musculatura. Então quem dá o formato do seu rosto não é o seu osso, é a sua musculatura que conformou o seu osso para o seu rosto ficar dessa forma. Então braquifaciais possuem musculatura mais forte, um padrão facial com rosto mais quadrado. Dólico facial, musculatura mais forte, um rosto mais alongado. Tá? Então você tem o braque, que é bem característico, o rosto quadrado, e o dólico, que é bem característico, o rosto alongado. E aí nós temos o meso no meio. O que é o meso? O meso não tem nada. Quando você olha um paciente, você não percebe nada diferente nele, ele é meso. Então você consegue identificar muito fácil o braque, consegue identificar muito fácil o dólico, que é importante pra gente, porque são pacientes que têm problemas. Eu vou falar daqui a pouquinho deles, têm problemas. O meso não. Então tá na dúvida, eu não sei, é meso. Se você não conseguir identificar o que seu paciente possui, ele é meso. Mas eu estou vendo uma coisinha aqui de dólico, não interessa. Essa pouca variação para o dólico dificilmente vai alterar o seu tratamento. Você pode identificar que ele é um meso caminhando para o dólico, isso não influencia. Esse tipo de mudança, esse tipo de alteração é pouco influenciado no seu tratamento ortodôntico. Os extremos são importantes. Um braque severo, um braque mais definido, e um dólico mais definido, ou um dólico severo. Então, os extremos são importantes na ortodontia. O meio, que é cinza, nem tanto. Então, preto e branco, cinza, nem tanto. Então, ele é meso para dólico, ele é meso para braque, não fica muito preocupado com isso, classifica como meso e leva só a mecânica normalmente. Tá legal? Vamos lá, então. Seguindo a aula, braque facial. Uma coisa que a gente vai ver no braque facial sempre é que ele possui as dimensões horizontais da face proporcionais à vertical. Então, quando você olha o paciente aqui, a face dele nesse sentido, ela tem a mesma proporção nesse sentido. Lembrando que a gente não leva em consideração o terço superior da face, porque a gente não trata a base do crânio. Ninguém aqui consegue alterar a base do crânio. A gente trata a parte superior, inferior, porque na cirurgia ortognática a gente muda isso. Você consegue fazer enxerto e melhorar o osso malar, você consegue mexer em lábio superior, lábio inferior, mandíbula, você não consegue mexer em base do crânio. Então a nossa avaliação facial ela não é feita pelo terço superior da face. É da glabela, que é o meio da sobrancelha, até mais ou menos a ponta do queixo. Então essa largura, essa altura é proporcional a essa largura. Então o rosto mais quadrado, quando você olha o sentido horizontal e vertical, são mais proporcionais entre si. Tá? Padrão mesofacial é equilibrado entre si. Vou usar fotos de famosos, acho que fica mais fácil identificar e fica mais agradável a aula, fica menos pesada a aula, é bom ver. Foto que a gente reconhece no dia a dia. Tá? O meso é um paciente neutro, as dimensões são equilibradas, você não vai ver nada nele. O que eu vejo no meso? Nada. Quando você não vê nada, ele é meso. Né? Dólico facial. Você percebe no dólico facial, principalmente terço inferior da face. O terço inferior da face, que é essa base do nariz aqui até o queixo, esse terço da face, ele é alongado em relação ao terço médio da face. O rosto é alongado, é um paciente fácil de identificar. Então os extremos são sempre fáceis de identificar, o braque é fácil, o dólico é fácil, o meio termo, quando você está em dúvida, é um meso, mas também não vai ter muita influência no seu tratamento ortodôntico, porque a mecânica funciona bem nesses pacientes, não tem os efeitos colaterais pesados que tem nos outros pacientes. Então vamos dar uma resumida rapidinho sobre o que eu devo saber sobre pacientes, sobre tipo facial. Vamos lá então. Ele é definido pela face, você deve confirmar isso na cefalometria, eu vou falar mais no final dessa aula. Ele determina a resposta muscular e óssea do seu paciente, quer dizer o quê? Quando você define o tipo
facial do seu paciente, você sabe, você espera um tipo de resposta específica sobre ele. Então, o tipo facial influencia nos seus resultados mecânicos, tá? Vamos de novo. O tipo facial vai influenciar no tipo de escolha de mecânica que você deve tomar, tá bom? Tá aqui. Cada tipo facial reage diferente a diferentes mecânicas. Então, ou mesmo mecânica. Você pega uma mecânica de A e B num paciente BRAC, ela é diferente da mecânica de A e B num paciente dólico. Você pega uma mecânica de extração no paciente BRAC, ela funciona diferente de extrações no paciente dólico. Tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Os formatos, padrões, essa foto é clássica, né, mostrando o BRAC, o MES e o dólico. De novo, mostrando a conformação da face mais quadrada no primeiro foto, mais neutra na segunda e bem alongada na terceira. Acho que vai ser para quem é ortodontista ou quem está fazendo ortodontia agora, está começando agora. É uma coisa interessante, você começa a perceber essas coisas que você não percebia antes. Você começa a ver todo mundo estranho, né? A gente fica meio que paranoico com isso aí. O ortodontista tem essa mania de começar a julgar todo mundo. Onde você era dentista, você olhava para a boca. Agora você olha para a boca e para o rosto, né? Parece que está encarando e pensa que você é doido. Mas é normal da ortodontia, tá? Todo mundo é assim. Vamos lá, braquifacial. O paciente braquifacial, ele tem uma rotação da mandíbula no sentido anti-horário. É muito interessante que muita gente costuma achar que esse tipo... O que é isso, anti-horário? Não consigo entender o que é isso. Eu fiz um desenho para vocês entenderem, então. Vamos lá. O que é sentido horário ou sentido anti-horário? O que significa isso para mim na odontia atual? Então vamos lá, então. Imagina crânio, paciente no relógio. Então o que é a rotação no sentido horário? É o seu queixo ir para o peito. Então, olhando minha foto agora aqui vocês, é como se o meu rosto fosse aqui, ó. O meu queixo caminhasse para cá. Quando você vai no sentido horário, que é isso aqui, ó, ou se for igual a foto ali, fazer isso aqui, ó, você aumenta o terço inferior da face e o seu queixo vai em direção ao peito. Então, pacientes dólico-faciais têm um crescimento no sentido horário, queixo em direção ao peito, tá? E pacientes braquifaciais, queixo para cima, como se fosse esse terço da face encurtado para vocês, tá bom? Não quer dizer que seja mais classe 3 ou menos classe 3, não, é muito mais em direção de crescimento. Você tem que entender, dólico facial não cresce muito para frente, cresce mais para baixo. Todo crescimento mandibular é para frente e para baixo, mas no dólico cresce mais para baixo do que deveria. No braque mais para frente do que deveria. E no meso equilibrado, tá legal? Dólico facial, já falamos que o braque tem tendência no sentido de rotação, no sentido anti-horário, o dólico é no sentido horário, tá bom? Importante mais uma vez, a mecânica planejada tem que respeitar o tipo facial do seu paciente. Vamos lá então entender isso. Crescimento vertical. Qual o problema de pegar um paciente de crescimento vertical? Que mecânicas são problemáticas? Vamos lá então elas aqui. Vou botar o nome dela e falar uma por uma. Expansão. Por que expansão? Porque a expansão abre a mordida. Em geral, quando você tem uma expansão, ela abre a mordida, porque você sai de uma situação de mordida cruzada. Quando você faz a sua expansão de junção, o seu dente faz isso, ele dá um toque prematuro, isso abre, recupera um pouco, fecha um pouco, mas pode permanecer aberto assim. Então a expansão, em geral, abre a mordida. Num paciente vertical, que é o dólico facial, já tem tendência a esse terço da face aumentado, automaticamente tem essa mordida aberta para vocês também, falselamento labial, expressão bucal, tudo que vem junto com o dólico facial. O que o dólico facial tem em geral, então? Ele vai ter o rosto alongado, o terço da face aumentado, a dificuldade de selamento labial, o palato profundo e geralmente o lábio superior encurtado, tá? O que mais incomoda e mais dificulta o tratamento hoje é a mordida aberta e o sorriso gengival desses pacientes. É o maior desafio para a gente hoje no paciente dólico facial severo, tá? Então, mordida aberta, falta de selamento labial, lábio superior encurtado, que gera, junto com um padrão maior vertical de maxila, vem também o lábio superior encurtado. A ebetração cervical, já falei mais cedo, essa ebetração cervical, ele gera uma extrusão do molar. Distalização, o ato de distalizar a molar, dificilmente você tem um controle para ele de corpo, ele inclina para a distal, abre a mordida. Aparelhos ortopédicos, quando tem um batente anterior, esse batente oclui posteriores e causa extrusão. Tá? Os pistaplanas é um deles, batentes anteriores são deles. Esses aparelhos devem tomar cuidado em pacientes dólico-faciais, porque pode causar extrusão de posteriores e aumenta o terço facial. E elásticos, né? Elástico classe 2, elástico classe 3, toda força gera uma força de igual intensidade e direção contrária. Né? Quando você está usando elástico classe 2 e puxando o seu canino para trás, empurrando o seu molar para frente, essa força diagonal tem uma força extrusiva, do molar extruir e do canino extruir,
o mesmo acontece com a classe 3. Existem formas de vocês controlarem isso, essas extrusões molares, mas deve-se evitar um uso exagerado dessa mecânica. Tá legal? Vamos lá. Paciente braquifacial, né, crescimento horizontal. O que esse paciente costuma ter? Esse rosto bem quadrado, né? É legal ver esses artistas famosos que a gente começa a ter uma visão de ortodontista e a gente percebe tudo. Bem quadrado, uma seta super bem definido, o ângulo mandibular muito evidente, né? Então o que acontece? Nesses casos você deve evitar a tração alta. O IB tração alta ele tem como efeito colateral a intrusão de molar. Então quando você puxa o paciente pelo casquete, a tração alta intrui os molares. Quando você intrui o molar, você fecha a sua mordida. Então você deve evitar esse tipo de abordagem em pacientes braquifaciais jovens. Você vai usar um IB em adulto. Por que exodontia? Uma coisa importante entender. A maxila do braque, maxila do braque, do médio, do dólico são iguais. A mandíbula que é diferente. Tem que entender que não existe um músculo mastigatório com inserção na maxila. Não existe esse músculo potente assim na maxila. Na mandíbula temos uma seta temporal. Então, essa inserção mandibular desses músculos causa nessa região de molares um aumento da densidade óssea. Esse aumento da densidade óssea dificulta a mesialização de posteriores quando você faz extrações. Tem que lembrar que a grande parte dos casos de exodontismo você não usa o espaço inteiro de um premolar, você tem que perder um pouco da ancoragem durante a mecânica ou ao final da mecânica. Em braquifaciais, esses movimentos se tornam muito difíceis devido à densidade óssea mandibular. Então evitem extrações inferiores, principalmente, em pacientes braquifaciais. Uma coisa interessante, quando você olha a pesquisa sobre braquifacial, a sínfise dele é mais larga, né? A região onde está inserido o incisivo inferior é mais larga. Isso nos permite, na ortodontia, uma compensação melhor. Você permite inclinar mais esses dentes com segurança, com responsabilidade. Tem que olhar o periodonto do paciente, não só a qualidade óssea, mas a espessura gengival. Mas são pacientes que são mais propícios a compensações por aumento de inclinação de incisivos inferiores, uma protusão de incisivos inferiores. Coisa que não é interessante no dólico facial, porque já tem uma sínfise comprometida, tem uma sínfise mais fina, já são pacientes compensados. Tem que lembrar que quando você inclina, você abre a mordida, quando você lingualiza, você fecha a mordida. Então, mesmo paciente dólico facial, você vai lá e você inclina para vestibular, você abre a mordida. Então, não é uma coisa interessante nesse tipo de paciente ficar inclinando, tá? Falar um pouco de padrão facial. Quem divulgou isso no Brasil e quem perpetuou esse novo conceito, e a gente é muito grato a ele por isso, é o Dr. Capelosa, o Dino, né? Ele é um gênio da ortodontia, um cara muito inteligente, uma energia muito boa, sempre bom na palestra dele, sempre bom assistir ele. Acho que quem tiver a oportunidade de assistir o Capelosa não deve perder. Ele que introduziu essa parte de avaliação facial da gente. Eu sigo parte do que ele fala, mas eu tenho meu jeito específico. Ele, por exemplo, usa muito face curta e face longa. Eu não gosto, prefiro usar braque, médio e dólico facial, mas no fundo é a mesma coisa. O que é um face longa é um dólico severo, o que é um face curta é um braque severo, que é importante pra gente, os extremos. Mas é um cara genial, um cara muito bom e contribui muito para a ortodontia até hoje, né? Tá? Quem tiver oportunidade de assistir uma palestra dele. Padrão facial, vamos lá então. O que é o padrão facial, Pedro Paulo? Essa câmerazinha está me irritando. Padrão facial é a visão de perfil da face, quer dizer, de lado, a visão de lado do rosto do paciente, e representa a relação esquelética sagital e vertical. Eu vou falar mais da sagital. Como falei para vocês, eu não gosto muito de usar a face curta ou face longa, mas pela definição de Capelosa, você define a posição anteroposterior da relação da face anteroposterior, quer dizer, maxila com mandíbula entre si, na foto facial, e vertical, mordida aberta, mordida profunda, é como Capelosa usa essa classificação. Eu prefiro usar muito mais a sagital e usar para o vertical braquimesidólico. Então eu uso o tipo facial para braquimesidólico, né, o tipo facial braquimesidólico para definir esse padrão vertical do meu paciente e uso o padrão facial 1, 2 e 3, de acordo com o que foi pregado por Capelosa, que é pregado por Capelosa até hoje, nesse anteroposterior. Tá legal? O que é o padrão 1? O padrão é um paciente equilibrado. Ele não tem a maxila normal e mandíbula normal, não é assim. Ele tem a maxila e a mandíbula normal entre si. Quer dizer que a maxila pode ser aumentada, mas a mandíbula também está aumentada na mesma proporção. A maxila está diminuída e a mandíbula está diminuída na mesma proporção. Ou a maxila está normal e a mandíbula está normal. Não quer dizer que sempre estarão normais maxila e mandíbula. Não é isso. É um paciente onde a relação entre maxila e mandíbula é boa, tá? Um e outro. Não quer dizer que não tem maloclusão, hein? O padrão vai ter maloclusão dentária ou esquelética vertical.
Ele pode ser um padrão 1. Ele é classe 1 esquelética, quer dizer, a maxila e a mandíbula estão entre si, mas tem uma mordida aberta. Ou uma mordida profunda. Ou uma mordida cruzada. Ou uma mordida em brode. Ou uma ginesia. Ou ampliamento severo. Todas as variações, o que mantém no padrão 1 é a maxila e a mandíbula estão bem relacionadas entre si. Né? Não sei como é que está o resto, mas maxila e mandíbula estão bem relacionadas entre si. Eu quero que a partir desse slide aqui, quando falar em padrão, se você não tem essa mania agora, ou esse hábito, não é mania, é hábito, tá? É uma coisa que me ajudou muito no diagnóstico. Quando você for olhar o perfil de um paciente, reparem aqui esse ponto, que é a base do nariz, e o ponto mais anterior do mento. Num padrão 1, essa linha, se você traçar uma linha reta entre o subnasal, que é esse ponto aqui, e o ponto mentoniano, mento mole, que é aqui, essa linha, o mento tem que estar colado nessa linha. Então esse ponto e esse mento tem que estar alinhados entre si ou ligeiramente atrás, principalmente em mulheres. Então o perfil da mulher é um mento mais posterior, o perfil do homem é um alinhamento melhor. Tá? Então o que é o padrão 1? É um paciente normal, padrão 1, só com uma oclusão. A gente pode ver aqui um desvio da média superior. Ó. Tom Cruise é um padrão 1, mas tem um desvio da média superior. Né? Parece que falta um dente do lado de cá, uma genesite lateral, eu não sei direito o que ele tem não. Não parei de pesquisar isso não, mas tem uma alteração nele aqui, tá? Aí ficou um pouquinho pior, né? Parece que tem um implante ali, não sei, uma altura gengival, né? Mas vamos lá, ele é um padrão 1, ele tem um problema dentário. Mas a face dele é uma face bonita, é uma face bela, uma face equilibrada, é uma face que tá com a maxila e mandíbula entre si quando você olha no perfil dele, tá legal? De novo, um padrão 1, isso é muito interessante no padrão de novo. Se você traçar uma linha, marcar um ponto no subnasal e um ponto no queixo, o padrão 1 vai ter isso, né? Comece a reparar uma coisinha também. No ser humano normal, o lábio superior sempre deve estar à frente do lábio inferior. Então vamos lá, dica clínica. O lábio superior deve estar à frente do lábio inferior. Pouco à frente. Pouco à frente. Só tem duas situações clínicas onde o lábio inferior está à frente do superior. Biprotrusão, pode estar à frente, e classe 3, que normalmente está à frente. Então, vamos entender? Lábio superior normalmente é à frente do lábio inferior, um pouquinho à frente. Um ser humano normal, equilibrado. Em duas situações clínicas, chegou um paciente para você, você olhou o perfil dele, o lábio inferior está à frente do superior, duas considerações. Ou ele tem uma biprotrusão dentária, que pode estar presente isso, ou ele tem uma classe 3 esquelética, que vai estar presente isso. Tá legal? Então, padrão 1 é um paciente equilibrado, mas comece a ficar atento a essas pequenas nuances de um perfil facial ali. Tá? Tá aqui mostrando, né? O paciente é padrão 1, mas os dentes dele são classe 3 de um lado de cá, de canino, de molar, premolar também, classe 3. E aqui uma classe 1 de pré, com uma classe 2 de canino, com premolar cruzado, linha média desviada. Então, é um paciente equilibrado. Na face, nos dentes, ele vai ter uma maloclusão. Tá? Ou não. Se está no seu consultório, provavelmente ele tem uma maloclusão. Senão estaria lá. Né? Nem que seja um diastemazinho, uma coisa vai ter para vocês. Tá bom? Padrão 2. Padrão 2 é interessante saber e ter isso muito claro para vocês, porque padrão 2 representa 70% dos pacientes do seu consultório são padrão 2. E desses 70%, tá, a maioria é deficiência mandibular. São pacientes que têm uma relação entre maxila e mandíbula deficiente, onde a mandíbula está atrás, ou a maxila está à frente, ou um pouco dos dois. Normalmente é mandíbula atrás, chama-se deficiência mandibular, essa falta de mandíbula. Olha que legal agora, volta aquele ponto de novo, pensa no ponto subnasal, pensa a ponta do queixo. Repara se você traçar uma linha, como vai estar distante, a ponta do queixo ao subnasal. Você não precisa nem olhar a cefalometria. Eu tenho certeza absoluta que um paciente assim, ele é deficiente mandibular. A minha mãe, você sabe que ele não tem excesso maxilar? Pode ser excesso? Não, não pode. Quando você tem excesso, olha que legal isso, quando você tem excesso maxilar, normalmente esse ângulo nasolabial vai estar diminuído, vai vir um bico aqui, tá? Um lábio protuído, bico não, um lábio protuído. Então vai ter uma protusão labial aqui, tá? Então esse volume labial vai estar mais protuso que o normal, tá bom? Então, como que eu sei que o meu paciente tem, na foto eu sei já se ele tem uma deficiência mandibular ou excesso maxilar? Simples. Olhou a foto de perfil dele, você percebe que a relação entre o subnasal e a ponta do mento, o mento está atrás, e o lábio superior está normal, quer dizer, o naso labial está entre 90 e 110 graus, não está diminuído esse lábio, formando
uma protusão labial, eu tenho certeza que é deficiência mandibular. Ele pode ter deficiência mandibular e um lábio protuso. E aí ele tem deficiência mandibular e excesso maxilar. Ou você olha ele, e esse ponto aqui subnasal está normal e está alinhado com o queixo, mas o lábio está à frente, é um excesso maxilar. Tá? Então, olha que interessante isso. Na face, sem olhar a cefalometria, eu já consigo definir que o meu paciente possui uma deficiência mandibular. Ou um excesso. Não precisa olhar a cefalometria. Você vai olhar, pode olhar o valor que você acha melhor, se você confirma, mas é muito interessante essa eficiência e simplicidade que o Capelosa nos deu. De avaliar a face e definir agora, sem cefalometria, que tipo de comportamento esquelético esse paciente apresenta agora. Tá bom? De novo, olha só, eu consigo olhar e tenho clara certeza que esse paciente é um paciente padrão 2 por deficiência mandibular. Por quê? Porque se eu traçar um ponto no subnasal e um ponto no mento, o mento está muito atrás do subnasal, né? O normal está atrás de 2 milímetros, está atrás de uns 10 aqui, e eu percebo que o lábio superior dele é normal, ele não tem uma protusão do lábio superior, eu não vejo esse lábio aqui para frente protuso, um lábio mais angulado. Eu percebo que o paciente está normal, tá legal? 70% dos casos. Então, dominem a classe 2. Entendam a classe 2. Mais para frente vai ter uma aula só de classe 2, de intervenção precoce. Essa aula de hoje a gente pode ter um alinhamento, te alinhar a nossa fala, nosso raciocínio. Ou pelo menos vocês ouvirem a minha opinião, né? Porque eu sou clínico, eu tenho consultório, eu trabalho no consultório dia a dia, e a minha opinião é essa. Lógico que minha opinião é baseada em experiência clínica, que você não tem como aprender. Não se aprende experiência é tempo, mas baseada muito em evidência científica. Eu estudo, eu sou professor, eu tenho a obrigação de me manter atualizado, né? Então, pelo menos, a minha opinião formada pelos meus estudos é o que eu estou falando para vocês aqui hoje. Uma coisa interessante é que tudo muda em 20 anos. Então, talvez um monte de coisa que eu faço aqui hoje para vocês é besteira. Ou, de repente, não. Falou, olha, tá até agora hoje, então a gente estava certo nessa época. Eu não sei. A internet, ela imortaliza os acertos e imortaliza meus erros também. Eu espero que daqui a 20 anos não esteja um monte de besteira falando agora pra gente. Mas baseado nos estudos mais recentes, o que eu estou falando deve estar no caminho certo. Eu sou da época da odontia que, na minha época, a mandíbula crescia. Você fazia a mandíbula crescer. Hoje em dia não cresce mais. A gente sabe que a aparelho ortopédico ela reposiciona a mandíbula, mas é muito mais efeito dental-alveolar. E dá uma condição melhor de crescimento, mas você não faz a mandíbula crescer. E nem segura a mandíbula também mais. Então, a odontia tem mudado muito nos últimos tempos, tá? Ainda mais com a internet. Hoje em dia tem cada caso mágico na internet, né? Todo mundo é gênio. Vamos lá. Padrão 2. Deixa eu tirar aqui o meu vídeo, acho que está atrapalhando a gente. Aqui, pronto. Vou botar aqui no cantinho do meu rosto. Vamos lá, padrão 2 então. Junto com essa deficiência, você olha o subnasal, você olha o queixo está subnasal, deficiência mandibular e você quando olha um naso labial como esse, você imagina que esse paciente tem uma retroinclinação dentária e uma deficiência maxilar. Então é um paciente com deficiência mandibular e maxilar, só que a deficiência mandibular está maior que a maxilar, por isso que esse lábio superior está para dentro, tá? Ou ele tem uma retroinclinação dentária. Porque quem dá volume a esse lábio são os dentes e a maxila. Se o dente está para frente, volume labial. Se a maxila está para frente, volume labial. Se o lábio está para trás, quer dizer que falta dente ou falta inclinação dentária ou falta volume de osso maxilar. Tá? Junto com essa deficiência mandibular ou excesso maxilar, sempre vem uma atresia de arcos. Uma coisa interessante é que como uma relação da mandíbula e maxilar não está boa entre si, a mandíbula está mais atrás, você tem que entender que a relação onde estão os molares é mais larga que onde estão os pré-molares. Como a mandíbula agora está mais para trás, vamos exagerar. Imagina que agora o seu molar superior está ocluindo com o seu canino inferior, uma deficiência mandibular absurda, que não existe, mas pensa nisso. O seu molar superior ele vai estar ocluindo aquela região sua ali, onde estão os caninos. O que a sua maxila faz com a sua vida? Você nasceu assim, lembra? Você nasceu assim. Ela começa a inclinar e atrofiar a maxila para poder encaixar nessa região da mandíbula que é mais fechada. Porque a mandíbula está mais para trás que deveria. Então, entendam isso, quando a mandíbula fica mais para trás que deveria, o molar tem que fechar um pouquinho para encaixar melhor naquela região. Então isso gera uma atresia transversal da maxila para a gente, tá legal? Ela pode ser o padrão 2 por excesso maxilar, ou combinação de excesso maxilar, deficiência mandibular, ou só deficiência mandibular, já falamos sobre isso, tá? Vamos lá. Normalmente vem convergente acentuado, com exceção da classe 2-2. Então, uma característica grande do padrão 2 é o overjet. Você tem esse overjet acentuado, com exceção da classe 2-2, onde você tem uma retroinclinação de incisivos centrais. Uma coisa importante,
A gente acha que a classe 2.2 é laterais vestibularizados, né? Não é. Não é. Como é que é uma classe 2.2? Classe 2.2 é um paciente classe 2 normal, que nasceu para ter uma projeção dentária, só que ele é braque. Olha que legal isso, ele é braque, o tipo facial dele é braque. Ele tem um padrão muscular forte, o músculo orbicular do lábio é forte. Quando os dois centrais nasceram, em vez de nascer vestibularizados por ser um padrão 2, a musculatura empurrou para dentro e fez o que com eles? O que acontece quando você lingualiza dentes? Você consome espaço no arco. Quando você lingualizou os dentes e consumiu espaço no arco, faltou espaço laterais, e eles vieram para fora. Então olha que interessante isso. A classe 2.2 é um paciente com padrão 2, braquifacial. Era para ser normal, com overjet, só que por ter musculatura mais forte, lingualizou os centrais. Quando lingualizou os centrais, faltou espaço laterais, eles vieram mais vestibularizados. Muito interessante como funciona, como uma coisa encaixa. A biologia é muito perfeita, tá? Grande parte dos pacientes possuem, 70% possui deficiência mandibular isolada, e 20% é mandibular, deficiência mandibular com excesso, e somente 10% é maxilar. Então você imagina o tanto que a gente errou. O tanto de AMB que a gente usava há 25 anos atrás, 20 anos atrás, o tanto de gente que usava AMB aí e tinha deficiência mandibular, tinha uma mandíbula errada e te atrapalhava a maxila para encaixar na mandíbula. Então hoje, ainda bem, a gente tem um conceito melhor, nosso diagnóstico melhorou, a ciência melhorou, e você vê menos gente usando o AIB. Não é porque o AIB é ruim, tá, gente? É porque o AIB, o diagnóstico melhorou, a gente está usando especificamente em pacientes com problemas maxilares. E antigamente usava em todo mundo. Chegava no consultório com classe 2, era PLA embaixo, AIB em cima e toca o pau. Não interessa se era padrão 2 por deficiência mandibular, não tinha isso. Era classe 2, era AIB e PLA embaixo. Hoje a gente tem um conceito melhor, a gente intervém com aparelhos ortopédicos mais cedo, botar uma posição melhor da mandíbula, esperar um crescimento melhor, da condição do côndilo crescer. Então, ainda bem a ciência está evoluindo e a gente vem evoluindo junto ao nosso diagnóstico, tá? Padrão 2 por excesso maxilar. De novo, vou usar sempre foto de gente famosa, que eu acho que é mais visual, né? Isso aqui da série Netflix recente, eu vi. Recente hoje, né? Não sei que dia que a gente está falando isso agora. E olha, interessante, falei para vocês. O paciente com excesso maxilar vai ter esse ângulo nasolabial diminuído. Repara a projeção labial que vai ter. Sempre que tiver essa projeção labial, você pode escrever paciente com excesso maxilar. Ponto. Ah, não. Tem lábio protuído, é excesso maxilar. O seu tratamento, se for paciente jovem, vai ser restrição de crescimento maxilar, com a IB puxada alta ou puxada cervical, né? E você vai definir se for dólico facial puxada alta, se for braquiomeso puxada cervical, né? Por que puxada alta no dólico? Para tentar fazer uma impactação dos molares e a mandíbula gira. O dólico não tem um bom crescimento mandibular. Então, quando você impacta a maxila dele, esse giro mandibular melhora esse perfil. Eu recomendo o aparelho Churrow, né? O Churrow, ou Churrow, como é que fala? Cada um fala de um jeito. Ele tem um arco vestibular que lingualiza os dentes, aparelho Churrow. T-H-U-R-O-W. Churrow, tá? Ou Churrow. Ele tem um arco vestibular que lingualiza os dentes superiores e ele tem um acrílico posterior. Ele usa um casquete, puxada alta e intrui posteriores. Digita aí no Google, vocês vão achar esse aparelho. É super interessante para pacientes dólico-faciais com excesso maxilar, porque ele restringe o crescimento maxilar, ao mesmo tempo que ele restringe o crescimento vertical da maxila e anteroposterior da maxila, e às vezes intrui um pouquinho de molar, permitindo esse giro da mandíbula que vai dar um perfil melhor para o seu paciente. Tá legal? Se ele for adulto, normalmente o caminho para o adulto, a nossa compensação ortodôntica é a extração de 14 e 24 e retração do bloco anterior. Se tiver um paciente com suíço gengival, às vezes ortognática, impactação de maxila, uma Lefort nele, tá? Aí vai depender do seu caso. Talvez numa aula mais adiante a gente fale sobre ortognática aí com vocês. Com certeza falaremos sobre classe 2, extrações ou sem extrações, tá bom? Vamos seguir nossa aula aqui pra gente. Padrão 3. Uma coisa interessante no padrão 3 é que ele é claro para você. Ele salta aos olhos. Dificilmente você não vai notar que seu paciente é um paciente padrão 3, uma classe 3 esquelética. É um tipo de maloclusão esquelética importantíssima. Ela tem uma consideração, uma presença de defeito esquelético grande, normalmente por excesso mandibular, mas pode vir associada também com deficiência maxilar. Dificilmente um odontista hoje, o próprio dentista não percebe essa maloclusão, que ela é bem... ela salta aos olhos, ela é bem evidente a deficiência esquelética que ela tem, né? Tanto no sentido facial quanto no sentido dentário, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho. 3% somente da população tem esse problema. O problema é que no seu consultório não é só 3%.
vai chegar bem mais do que isso, e quanto mais você tratar, mais você fizer, mais você vai ter. Eu tenho um volume muito grande de classe 3, tem um volume muito grande de cirurgia no consultório, né? Porque se você faz caso cirúrgico, começa o paciente te indicar caso cirúrgico. Se você não faz cirurgia ortognática, ninguém vai te indicar, você não faz. Então comecem a fazer, comecem a estudar. Eu espero poder dar uma aulinha um pouquinho mais pra frente de cirurgia ortognática para vocês aqui. É bem simples o planejamento. Simples não é, vai. Ele é linear. Vamos falar assim, ele é linear. Você tem alguns pontos que devem ser levados em consideração em todo planejamento cirúrgico. Você levou esses pontos em consideração, fica tranquilo, escolha um bom cirurgião, um cirurgião que seja capaz de conversar com vocês, vocês vão ter um ótimo caminho no seu tratamento. Né? Padrão 3, vamos lá então falar sobre ele um pouquinho. A principal característica do padrão 3, vou botar aqui, é você ter essa deficiência maxilar aqui, né? Você vê essa falta de lábio, excesso de lábio inferior, você vê esse degrau no perfil, onde o queixo está à frente do subnasal. De novo, você vê aquele ponto subnasal aqui e um ponto na frente do queixo, você vê esse degrau e esse ponto está à frente. O normal é que esse ponto mentoniano e esse ponto subnasal estejam alinhados entre si. No padrão 3, a gente vai ter de forma que o mento está bem à frente do lábio superior. É uma característica facial bem marcante em mulheres, elas se incomodam esteticamente com isso, né? O nosso padrão de beleza hoje não é esse volume mandibular aumentado em mulheres. No homem é mais normal, né? O homem tem esse queixo mais volumoso, fica um padrão estético menos agressivo no homem que na mulher, tá? Pode ser por excesso maxilar, por deficiência maxilar ou por excesso de mandíbula, tá? Sempre tem um caráter falético. Uma classe 3, quando você vê a face desse jeito, dificilmente isso é um problema isolado dentário. Quando a dentária é a face é bonita. Então a classe 3 dentária, a face é normal. Classe 3 dentária só, a face é normal. É dente o problema. Quando você tem a face alterada, você pode ter certeza que existe um padrão estético envolvido nisso aí. E geralmente cai em cirurgia ortognática. Tá? Uma coisa interessante assim, quando a gente bate o olho com um ortodontista, esse cruzamento anterior, isso chama muita atenção da gente, né? É uma coisa que você vê de cara e você já fica assustado. Putz, já tem um cruzamento anterior. Nesse caso especificamente, tem um cruzamento anterior e tem um canino impactado para poder piorar o caso ainda. Então o que acontece? Ele tem classe 3 de molar, dá para ver aqui no nosso slide classe 3 de molar. Ele vai ter um cruzamento anterior da mordida, nem sempre vai ter, pode ter uma de topo, mas pode estar cruzada. Isso é muito interessante. Ele vai ter incisivos inferiores lingualizados e superiores vestibularizados. Uma coisa muito interessante, quando você pensa em tratar um caso de classe 3 sem cirurgia ortognática, esse fator de inclinação de incisivos é determinante. Se você pensa em tratar uma classe 3 ortodonticamente, sem operar, você tem que estar muito consciente que seus incisivos inferiores não podem estar retroinclinados. Vamos lá. Paulo, posso tratar esse caso com aparelho? Ele não quer operar o paciente. Bom, você não quer operar, o problema é dele, não é seu, você não deveria estar tratando. Mas assim, posso tratar sem operar? Depende da quantidade de classe 3 que ele tem, do quanto o rosto incomoda ele. Porque se o rosto incomoda demais e a queixa dele, ortodonticamente, isso não vai melhorar, só melhora com cirurgia ortognática. E último caso, se está lingualizado, você não consegue compensar casos já compensados. Vamos lá, uma fala capelosa. É impossível compensar casos já compensados. Quando você tem uma classe 3 dentária, esquelética, uma classe 3 normal, classe 3, a sua compensação dentária é inclinar incisivos inferiores para lingual e superiores para vestibular. Se o seu caso já está assim, você não consegue fazer isso, você vai fenestrar raiz, você vai causar prejuízo ósseo, periodontal, estragar todo o nosso conceito do começo, que é melhorar a estética sem piorar a biologia e a função. Não façam isso. Então, vamos entender. Se a inclinação inferior do seu paciente está diminuída na cefalometria, você não deveria estar tentando uma compensação ortodôntica. Deveria ser uma compensação cirúrgica, operar a mandíbula do paciente, reduzir ou avançar o maxilo. Tá legal? Então, cuidado com isso. Eu não falei na classe 2, mas a classe 2 também tem o mesmo princípio. Você tem uma deficiência mandibular, que os inferiores estão atrás, a nossa compensação ortodôntica é inclinar inferiores para frente. Então você pega um paciente seu com deficiência mandibular, com incisivos já vestibularizados, você não vai conseguir vestibularizar mais ainda, ou se você tentar, você pode causar um dano à biologia e ao periodonto do seu paciente. Então, fique claro com vocês, uma fala do Capelosa muito interessante, é que não é possível compensar casos já compensados. Então, não é possível compensar casos já compensados. Olhem isso sempre, inclinação dentária, inclinação dentária, inclinação dentária.
Olha esses valores simples pra gente, tá bom? Já mostramos falando sobre isso já aqui, vai ter, então vamos lá. Classe 3, normalmente vai ter para vocês inclinação inferior diminuída para aumentado. O que é isso? Nasceu um pouquinho de classe 3, ele vai crescendo, vai lingualizando os inferiores, toca no superior, vestibulariza, é uma tentativa do seu organismo de compensar esse crescimento exagerado da mandíbula, uma falta de crescimento maxilar. Então, essa inclinação lingual do inferior e vestibular do superior é uma tentativa do seu próprio organismo de tentar manter essa relação oclusal boa, né? Padrão face longa eu vou falar muito rápido porque eu não uso. Padrão face longa deixa eu voltar. A característica que ele vai ter para vocês é o terço da face aumentada. É um dólio facial severo. O que é o padrão face longa? Capelosa não usa braquimesidólico. Ele usa o padrão face curto e padrão face longa. O que é o face longa? É um dólio severo. O que ele vai ter de mais característico para mim? Falta de isolamento labial, sorriso gengival e terço inferior da face aumentado. Então, como é que eu sei que ele é face longa? Ele sorriu. Gengiva. Ele mostra a gengiva sorrindo. Segundo, não tem selamento espontâneo aos lábios. E por último, terço da face aumentada. Isso é a face longa, que é a mesma coisa do dólico severo. Então, face longa e dólico severo são muito parecidos. Né? Face curta. É o paciente que tem certeza face encurtado. Ele é o contrário do outro. Ele sorri e não mostra dentes. Ele parece que não está mostrando dentes sorrindo, fica assim, paciente. Ele tem mordida profunda em geral e parece estar comprimindo os lábios. A impressão no rosto dele é que está comprimindo os lábios sempre. É um paciente encurtado, né? É o braque severo. Mordida profunda, desgaste dentário, estalido, rosto quadrado, sorrindo, não mostra dentes. É o que vai ter um paciente braque severo para vocês, tá? Para a gente no consultório. Uma coisa importante, gente, vamos lá, é padrão facial. O ortodontista não consegue alterar o padrão de crescimento facial. O paciente que nasceu para ser padrão. O Capelosa falou outra frase interessante sobre queixo. Quem tem, sempre terá. Quem não tem, nunca terá. Né? Eu não estou falando de paciente em crescimento, que eu não sei como é que ele está definido ainda, mas em geral, chega para esse consultório seu, com 6 anos de idade, totalmente cruzada, não fica esperando que vai melhorar, não vai. Esse paciente pode avisar os pais que é cirúrgico. Muito difícil um caso desse evoluir para um tratamento simples. Não é dizer que você não vai tentar. Você vai tentar, só que seu prognóstico, né, a sua avaliação futura desse caso não é boa. Avisa os pais, olha pai, seu filho tem uma oclusão muito grave para essa idade dele, o prognóstico não é bom, mas a gente vai tentar mesmo assim. Mesma coisa na classe 2, se você tinha muito difícil mandibular, aos 9 anos de idade, dificilmente você conseguir uma coisa que cresça a mandíbula nele, ou que ele tenha um estirão de crescimento tão bom assim. Não quer dizer que não vai ocorrer, mas em geral não acontece, tá legal? Você não consegue alterar isso, você consegue dar condições de o ambiente e você ajudarem a ter o melhor crescimento possível, você não altera o padrão de crescimento, tá bom? Isso é um conceito de Capelosa também. Rapidinho isso aqui. Vamos entender então. Padrão 1, ele pode ser classe 1, 2 ou 3 dentário. Não tem. Então, padrão 1 facial pode ser classe 1, 2 ou 3 dentário. Padrão 2 facial, a falta de mandíbula, excesso de maxila, os dois. Normalmente é classe 2 dentária. Pode ser 1, não vai ser 3. Como é que uma pessoa com falta de mandíbula vai ser classe 3 dentária? Se você avaliar ele e tivesse uma genesia lateral que o canino mesalizou, né? Ou o contrário, uma falta de canino inferior, atípico. Então, padrão 2. Ele é classe 2 normalmente, podendo ser classe 1. Padrão 3. Ele é classe 3 normalmente, podendo ser classe 1. Nunca classe 2. Ninguém classifica de para frente vai ter uma classe 2 dentária. Não deveria ter, a não ser com essa genesia, às vezes os problemas podem ser ortodontia, mas em geral, padrão 1 pode ser classe dentária 1, 2 ou 3. Padrão 2 pode ser classe dentária 2 ou 1, nunca 3. Padrão 3 pode ser classe dentária 3 ou 1, nunca 2, tá bom? Uma coisa importante na análise facial, avaliem o terço inferior da face, ele deve estar proporcional ao terço médio da face. Então, quando você avalia numa foto de perfil, é a mais interessante de ver, o terço médio da face deve estar proporcional ao terço inferior da face. Tá? Quer dizer que existe uma boa estética, uma boa harmonia entre o terço inferior e o terço médio da face. Pacientes com terço inferior aumentado, crescimento vertical, dólito facial, tendência à mordida aberta. Pacientes com terço da face encurtado, tendência braquifacial, mordida profunda, tá legal? Linha média, para mim, é um dos maiores determinantes de planejamento. Quando meus alunos me mandam um caso, professor, o que você acha nesse caso aqui? Você não me manda linha média, eu não sei. Eu tenho que saber como é que está essa linha média. E a linha média é avaliada da seguinte forma: linha média superior com a face, então, linha média superior com a face, esquece mandíbula.
Linha média superior com o restante da face, esquece a mandíbula. Linha média inferior com a ponta do queixo. Então vamos entender. Linha média superior com a face. Linha média inferior com a ponta do queixo, com o meio do queixo. E depois linha média superior e inferior entre si. É assim que você avalia a linha média. Então superior com o restante da face, inferior com o queixo e superior e inferior entre si. Eu preciso saber se essa linha média desviada é superior ou é inferior, porque muda completamente o tratamento. Uma linha média inferior grande, tem que fazer 3 extrações. Uma para corrigir linha média, mais 2 para começar o overhead que fica. Uma linha média superior muito alterada, um premolar às vezes resolve. Ou se for pouca coisa, não faz nada, mas é importante saber qual linha média está desviada. Tá legal? Então, sempre deve avaliar a linha média. O ponto que a gente usa normalmente é um ponto na glabela, né? Todo mundo fica legal. Um ponto no filtro nasal e um ponto na ponta do queixo. A barba atrapalha também. Então, glabela, filtro nasal e ponta do queixo. Tá? São os que a gente usa para poder avaliar isso aí. É importante fazer com o paciente de lábios selados e depois sorrindo para a gente ver, olha só a diferença da linha média da face com a linha média dentária desse paciente. Tá? Lábios. Eu não vou falar de volume labial agora, não vou falar muito porque volume labial, ele é importante sim, mas ele tem muita influência genética, né, de negros, brancos, latinos, asiáticos. Essa influência é muito grande para a gente é um país com muita miscelância de raça, então é muito difícil definir qual o lábio ideal no Brasil, porque eu sou índio com negro, com português, com italiano, é uma confusão. Sei lá qual é o ideal para o meu padrão. Né? O caucasiano os lábios mais finos, os negros os lábios mais grossos, e quem está no meio, está no meio. Não tem muito o que saber, não. Tá? O que eu quero que vocês vejam para mim, por exemplo, é de novo o que eu falei lá na frente, aquela relação. Normalmente, o lábio superior deve estar à frente do lábio inferior. Quando o lábio inferior está à frente do superior, você vai ter uma classe 3 dentária ou esquelética, dentária e esquelética de repente, ou uma biprotusão dentária. Então vamos marcar isso agora. Lábio superior ligeiramente à frente do superior, com 2 milímetros. O lábio superior está à frente. Se o lábio inferior está à frente, ou é biprotusão, ou é classe 3 seu paciente. Legal. Simples, fácil, eficiente, como deve ser ortodontia. Tá bom? É interessante saber que nós, ortodontistas, temos uma capacidade muito grande, ortodontistas, de mudar lábio, tá? Quando você faz extrações, você lingualiza dentes, você muda o volume labial, o paciente perde lábio. Quando você avança dentes, ele ganha lábio. Lembrando que o avanço de dentes não dá muito volume labial. Tem que estar muito reto inclinado, mas não dá muito volume. Mas extração, sim, você perde volume. Deixa eu me corrigir. Extração não altera perfil. Retração dentária altera o perfil. Vou voltar. Extrair dentes não altera o perfil do seu paciente. O que altera o perfil do seu paciente é o ato de retrair dentes. Então, se você fez extrações e o alpeamento é muito severo, você vai usar quase todo o espaço da extração para diluir o alpeamento, provavelmente a mudança de perfil é pequena. Se você extraiu por causa de biprotusão, aí sim, nesse caso, a mudança de perfil ela é grande. Então vai uma dicasinha que está fora da aula. Se você está extraindo, seu paciente tem que ter alpeamento severo, inclinação aumentada e não pode ter mordida profunda. Então, vamos entender? Você vai extrair? Tem que ter alpeamento severo. Tem que ter inclinação aumentada. Não pode ter mordida profunda. Se tem mordida profunda, ela tem que ser possível de ser corrigida. Por exemplo, uma curva de espinha aumentada. Ah, mas está profunda, eu estou vendo aqui, está destruindo incisivos. Beleza, fica bom o seu caso. Está profunda, mas os dentes estão alinhados, não tem curva de espinha, está planificada já. Não extraia, você não vai fechar esse espaço. Tá? Então, para extrair, inclinação aumentada, alpeamento severo. Não pode ter mordida profunda. Eu vou extrair pelo pau. Ele não tem alpeamento severo, ele tem moderado. Então, ele tem inclinação aumentada. Tá bom? Tem que ter junto. Então, não está tão inclinado, mas tem apiamento moderado para severo. Então, ou tem inclinação aumentada, ou apiamento severo, não pode ter mordida profunda, tá bom? Uma dicasinha aí de planejamento. Sorriso gengival normalmente está associado a duas coisas, ou pode ter a combinação delas também. Você pode ter, vamos lá, várias coisas, não são duas só não. Você pode ter um lábio superior encurtado, normalmente lábio superior encurtado, seu paciente que lábio de Barbie parece um arco de cupido aqui na frente, que é bonitinho, parece uma bonequinha assim, o lábio dela é um lábio superior encurtado, isso. Ele pode ter um excesso vertical de maxila, a maxila é maior que o normal nesse sentido, então a gente fica mais baixa. Ele pode ter uma falta de elevação de lábios ao sorrir, é genético dele.
ele pode ter os dentes encurtados. Então, tudo isso gera o sorriso gengival. Você tem que avaliar qual é o do seu paciente. Se for dentário, só aumentar a coroa clínica. Se for elevação de lábio, o botox. Alguns de vocês fazem isso, né? Se for excesso vertical de maxila, avaliar, de repente, uma ortognática para ele, tá bom? Um pouquinho mais sobre gengival, né, que é uma coisa que é importante, a queixa do paciente, normalmente. Ele pode estar relacionado aqui com comprimento labial, já falamos, pode estar relacionado com comprimento vertical da maxila, comprimento da coroa ou elevação. A gente matou já isso antes do slide, né? Ângulo nasolabial, ângulo importante porque nós, ortodontistas, alteramos esse lábio. Quando você extrai, você aumenta esse ângulo fica maior que o normal. Quando você protrui, fica menor que o normal. Lembrando que pacientes com excesso maxilar sempre terão nasolabial diminuído. Esse ângulo é mais fechado esse ângulo, tá bom? Aqui mostrando o tratamento compensatório normalmente de um padrão 2, né? Vamos ver de novo aqui pra gente, ó, a extração de dentes superiores. Se você tiver diastema, como é o caso de baixo, você pode retrair. Então, normalmente, quando você puxa esses dentes para trás, você altera o lábio. É muito interessante isso aqui, ó. Olha só essa animação. Foquem aqui, ó. Reparem quando eu lingualizo dentes superiores, acontece também do lábio superior para trás, mas o lábio inferior. Olha que interessante isso. Quando você bota o dedo aqui por baixo, ó, e você empurra para cima o seu lábio, você encosta nesses altos superiores. O que quer dizer isso? Que um superior muito protuído, ele causa eversão do lábio inferior também. Então, quando você extrai dois superiores, você altera tanto o lábio superior quanto o lábio inferior. Tá legal? Que interessante como a mudança dos dentes superiores causa alteração do lábio superior e do lábio inferior. Óbvio que é mais do superior, porque está extraindo na arcada superior, tá bom? Mas é muito interessante essas mudanças. Esse ângulo deve ter entre 90 e 110 graus, tá? Então, é importante tomar cuidado com esse ângulo, porque se você tem nariz empinado, vai aparecer na cefalometria um ângulo maior que o normal, traça no meio e média de baixo, tá? O de baixo deve ter em torno de 85 graus, então 75, 85 graus. Então traça no meio e vê o ângulo de baixo. Tá bom? Cuidado com o nariz empinado se achar que tá bom e tá ruim esse ângulo. Ou tá aumentado demais também. Parte mais importante da análise facial, próximo slide. Isso aqui para mim, ela me ajuda muito na simplificação e na eficiência do diagnóstico. Então vamos lá. São 3 linhas que eu vou usar agora. Subnasal vertical superior, subnasal vertical lábio inferior. Então vamos lá. Subnasal vertical com o lábio superior. Subnasal vertical com o lábio inferior. E subnasal vertical com pongônio ou mento mole. Tá bom? Deixa eu passar aqui rapidinho. Vamos para aqui. Então eu traço o plano de Frankfurt. Tá? E eu traço uma linha que tem que passar no ponto subnasal. Então vamos lá. Traço Frankfurt. A sua cefalometria, porque a cefalometria ela tem um tamanho proporcional de 1 para 1. Se sua clínica está te mandando, reclama com ela. O tamanho da cefalometria tem que ser exatamente o tamanho da face do seu paciente. Para poder medir isso aqui em milímetros. Se a sua clínica reduz o tamanho das teles, vai dar tudo errado para você. Tá? Então conversa com ela. Então eu traço meu plano de Frankfurt, localizo o ponto subnasal, que é aqui, e eu traço uma linha que tem que passar nesse ponto e tem que ter 90 graus com o plano de Frankfurt. Está aqui, ó. Tá aí. Esse é o ponto subnasal. Essa é a linha subnasal vertical. Então essa linha vermelha é a linha subnasal vertical. Tá? E aí vamos entender como é que funciona essa avaliação. Eu tenho 3 pontos a avaliar agora. Eu vou avaliar o lábio superior, que é esse primeiro aqui, o lábio inferior, que é esse aqui, e o mento. Eu vou voltar aos slides agora para te ver. Então vamos lá. O lábio superior, quando você traça essa subnasal vertical, o lábio superior tem que ficar de 2 a 4 milímetros à frente. Então você traça a linha, o lábio superior fica 2 a 4 à frente. Se ficar 6, excesso maxilar. Olha que legal isso, hein? Tem que ficar 2 a 4. Ficou mais que 4, excesso maxilar. Ficou menos que 2, deficiência maxilar. E o de baixo, lábio inferior. O normal do lábio inferior é de ficar colado nessa linha, quer dizer, 0, ou um pouquinho à frente, 2. Se esse lábio está com mais 6, mais 5, mais 4, é excesso de mandíbula. Paciente padrão 3. Se está com menos 2, menos 3, deficiência mandibular, padrão 2. Olha que interessante, com uma linha a gente consegue definir se o paciente é um padrão 2 esquelético ou 3 esquelético. Tá? Então, lábio superior tem que estar de mais 2 a mais 4, lábio inferior de 0 a mais 2, e o mento tem que estar colado nessa linha ou um pouquinho atrás. Colado nessa linha mais em homens, um pouquinho atrás em mulheres, tá legal? Então, aqui traçando, olha,
o lábio inferior um pouquinho à frente, o lábio inferior deveria estar colando nessa linha, olha que legal esse caso, não tá, e o mento super atrás. Então esse paciente eu tenho certeza absoluta que ele tem uma deficiência mandibular. Quando a mandíbula ficou para trás, o lábio inferior acompanha junto, tá? É interessante, então, vou dar uma revisãozinha. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem na mente de vocês. Quando olhar uma cefalometria, olhem isso aqui, ó, esse plano mandibular, a direção da mandíbula do paciente. Todo paciente dólico facial vai ter esse plano mandibular mais angulado para baixo, tá? Esse ângulo para baixo. É comum. Então, se bater o olho, memorize essa imagem, olha, esse ângulo para baixo. Então, tá para baixo, é dólico. Olha só. Paulo, mas eu fiquei em dúvida. Tá um pouquinho para baixo, não tá para baixo, tá um pouquinho para baixo, não tá muito para baixo, ficou em dúvida, é meso. Ah, mas é um meso padólico? É um meso padólico, tá? E aí? Ah, eu não tô vendo nada. Meso. Quando você olha, você não consegue ver, meso. Quando você vê esse ângulo mais quadrado, braquifacial, mandíbula bem definida, esse ramo mandibular, com corpo mandibular bem quadradão, bem definido, braque. Então, mesmo sem saber valores, sem olhar a cefalometria, olhar uma imagem, interpretar a imagem é importante, tá? De novo, um paciente parece meso, mais para dólico, um ângulo mandibular mais para baixo, tá legal? Vamos para o final da aula, cefalometria. Como eu falei para vocês, eu uso análise facial para definir praticamente tudo. Toda a minha parte de padrão 1, 2 e 3 esqueléticos, paciente classe 2 esquelético, classe 3 esquelético, se é deficiência mandibular, se é excesso maxilar, se é deficiência mandibular, se é excesso mandibular ou se é falta de maxila, tudo isso eu defino na face, principalmente com aqueles últimos slides. Frankfurt, subnasal vertical, passando pelo ponto subnasal, o lábio superior tem que estar mais 2 a mais 4, lábio inferior colado na linha ou 2 à frente, o queixo colado na linha ou 2 atrás. Isso me define meu planejamento ortodôntico. Voltem na aula, assistam de novo, isso é muito importante, vai mudar a forma de vocês verem a ortodontia de vocês. Vocês já não fazem isso, já não foram meus alunos já, né? Cefalometria. O que eu preciso de cefalometria? Vamos ser específico nela. Aquele monte de valor, aquele monte de página. Eu sou conciso, eu sou simples nisso aqui. Eu vou no que eu preciso. O que eu preciso de cefalometria, então? 4 coisas que eu não consigo ver na face. Primeira coisa, eu quero confirmar se é braquimesodólico ou não. Eu suspeitei na face, mas eu quero confirmar. Eu estou em dúvida, eu quero confirmar isso mesmo. Primeira coisa na cefalometria, confirmar se ele é braquidólico ou meso. Segunda coisa, esse paciente cresce ou não? Tem que ter um jeito de avaliar isso e existem os valores cefalométricos para isso, para ver se o paciente vai ter um bom crescimento mandibular. Tá? Crescimento de corpo biológico, idade biológica, é carpal ou cervical. Geralmente a carpal é o padrão ouro para a gente usar hoje na odontologia e na medicina. Né? Então, eu quero saber se o paciente vai ter crescimento mandibular, se a mandíbula vai crescer bem ou não para frente. Tem que avaliar a cefalometria, eu não conheço outra ferramenta. Tá? E como é que eu avalio a inclinação dentária? Eu não consigo. Eu tenho uma suspeita, quando eu olho o modelo de gesso e os dentes, depois de 20 anos no antigo, eu consigo imaginar que está uma inclinação, mas experiência é um farol que ilumina para trás, é o que eu já vi. Então eu acho que é. Eu tenho certeza que quando eu olho uma cefalometria e vejo a implantação desse incisivo na sínfise junto com a base óssea dele, mandíbula maxila, com a inclinação que ele possui. Então eu preciso de uma cefalometria para avaliar a inclinação de incisivos. E por último, qual a espessura dessa sínfise? Se permite movimentos grandes e inferior. Por quê? Pelo perigo que existe quando você faz compensações dentárias inferiores significativas de causar danos ao periodonto do seu paciente. Tá legal? Vamos lá então. Eu vou usar 3 cefalometrias, eu recomendo que vocês podem usar mais se vocês quiserem, inclusive a de Jarabá, USP e RIC são as minhas favoritas, mas você pode usar de McNamara também, que é muito boa também. Eu não quis usar na aula de hoje, mas vou falar uns valores para vocês usarem também. Então, vamos lá então. A primeira coisa que eu vou definir aqui pra gente vamos começar pelo nosso definição do tipo facial. Como é que eu confirmo se ele é braquimesodólico? Né? Como é que eu vou saber? Eu gosto de um valor só. Né? Um valor. Eu gosto de usar o plano mandibular, tá? Então, o plano mandibular, ele está presente tanto na cefalometria de Ricketts quanto na de USP, então isso torna fácil para a maioria de vocês usarem, a maioria de vocês já conhece, algum de vocês vai usar Ricketts ou vai usar USP, então eu só uso isso, plano mandibular. Por que isso? É impossível, gente, um paciente com plano mandibular aumentado não ser dólico. Lógico assim, aumentado 1 grau não, né? Mas aumentado pra caramba. Tem 8 graus, 6 graus de diferença. É impossível um paciente com esse ângulo mandibular aumentado, se foi traçado corretamente, e ele não ser dólico facial. Por quê? Porque quem manda no formato do osso é a musculatura. Se esse osso está mais para baixo, a musculatura mais fraca ele é dólico. Se esse ângulo mandibular, que a norma esse plano mandibular, que a norma é 25, 26 graus,
está diminuído, ele é braquifacial, porque a musculatura é forte, segurou o crescimento e cresceu reto. Então entendam isso, eu não preciso ficar olhando mais coisa. Eu gosto de olhar, você pode olhar o que você quiser, eixo facial, arco mandibular, você pode olhar o que você achar melhor. Se você gosta, pode olhar. Eu preciso de olhar o plano mandibular. Um valor. A odontia tem que ser simples, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser linear, ela tem que ser consistente. Eu uso um valor, que é o plano mandibular. Vocês podem usar outros valores se vocês quiserem. Isso fica a caráter de vocês, tá bom? O plano mandibular ele é formado pelo Frankfurt, né, juntamente com o plano mandibular, que é formado pelo gônio e mentoniano, tá bom? Você desce esse Frankfurt em cima do plano mandibular e calcula esse ângulo aqui da frente, que nesse caso é igual de trás, mas a gente calcula da frente. A norma é 25 a 26 graus, o USP usa 25, o Ricketts usa 26, tá? Com desvio menos 4. Então esse ângulo aumentado significa um paciente dólico facial. Então você olha o plano mandibular. Se esse plano aqui está aumentado, ó, um braquifacial. Olha que interessante, olha um dólico facial. Olha um braquifacial, como é que esse plano está reto. Você vê essa mandíbula bem reta e um dólico esse plano bem mais baixo. Tá legal? Outro braquifacial. Um mesofacial, você não vê o plano muito inclinado. E aí você vê um dólico facial, mandíbula bem para baixo. É muito interessante você começar a memorizar esses padrões visuais de comportamento do osso. Esse osso mais para baixo, o paciente dólico facial. Tá? Beleza. Já defini. Então eu estava suspeitando a minha análise facial que era um braque. Olhei meu plano mandibular, diminuído, braque facial. Estava suspeitando que era dólico. Olhei meu plano mandibular, aumentado, dólico facial. Olhei o plano mandibular e não consegui definir nada, ele é meso. O meso não tem muita alteração, não. Tá? Então o meso é um neutro. O meso não tem nada. Você está em dúvida ainda? Se você olhou a face ficou em dúvida. Se olhou o plano mandibular e está em dúvida, provavelmente você está com meso facial na sua mão. Tá bom? Ou se traçou errado alguma coisa aí. Reveja sua cefalometria. Como é que eu fico sabendo, Pedro Paulo, se um paciente existe potencial de crescimento, se ele vai crescer ou não? Então vamos lá. Eu adoro essa medida. É de Jarabá. Eu aprendi isso com o Dr. Suzuki. Tá? Ângulo goníaco superior e ângulo goníaco inferior. O Suzuki é um gênio também, é um dos professores ainda que eu acompanho bastante, sempre inovando. Então, quem tiver interesse, a palestra dele é muito interessante, o professor Suzuki. O que funciona de Jarabá? A gente pega o ângulo goníaco total, que é esse aqui. Eu vou entrar em detalhes, acho que vale a pena vocês estudarem, ou de fazer uma aula de cefalometria de repente, só sobre isso aqui para poder avaliar direitinho. Se vocês quiserem, depois eu faço a aula para vocês aí. Divide esse ângulo no meio. Quando eu divido o ângulo goníaco no meio, eu vou ter dois ângulos. O goníaco superior, que é esse aqui, e o goníaco inferior, que é esse aqui. Né? A norma do ângulo total é 130. Quando eu vou dividir no meio esse ângulo, né, com uma reta que vai do goníaco até o násio, ponto násio, eu fico com dois ângulos, o ângulo superior e inferior, que é o 4 e o 5 ali. Ângulo superior. O que quer dizer isso? Vamos entender então, muito importante para a gente. Né? A região de maior crescimento mandibular. Então, onde cresce mandíbula? A região de maior crescimento da mandíbula é essa região de côncavo da glenoide. Então, para a sua mandíbula crescer para frente, a direção do seu côndilo tem que ser ligeiramente para trás. Para poder, quando ele crescer, ele tocar entre aspas, pelo amor de Deus, gente, na cavidade glenoide e deslocar para frente. Então, existe uma posição de osso no côndilo. Essa posição de osso gera um deslocamento anterior da mandíbula. Então, vamos entender? Está aqui meu côndilo, deposita osso nessa região, começa a depositar o osso, ele vai depositando e vai deslocando para frente. Então, o seu côndilo, o seu ramo mandibular tem que estar ligeiramente para trás. Se está reto, cresce para baixo. Está para frente também. Ligeiramente para trás. Então, a região de maior crescimento da mandíbula é na região do côndilo. Essa região aqui. Esse côndilo, ele cresce para trás. A posição é atrás do côndilo, mas desloca para frente a mandíbula. Entenderam isso? Então, existe uma posição de osso na distal do côndilo, pela cavidade glenoide crescendo e pelo côndilo crescendo, que desloca a mandíbula para frente para a gente. Tá legal? Então, vamos entender. Eu quero que esse ramo aqui esteja ligeiramente aumentado. Então, eu quero no paciente bom crescedor o ângulo goníaco superior ligeiramente aumentado. Não é muito aumentado, hein? É ligeiramente aumentado. Então, como é que eu sei que esse paciente vai crescer bem? Ele vai ter que ter, primeiro dado, o ângulo goníaco superior de Jarabá ligeiramente aumentado. Então a norma é 52, eu quero 58, é 56, 57, tá? Nada muito fora do normal não, mas ligeiramente aumentado, tá bom? Agora vamos entender o outro.
Eu quero esse ângulo ligeiramente aumentado, mas eu não quero de baixo aumentado, senão meu queixo cresce para baixo. Então eu quero o superior, o ângulo superior ligeiramente aumentado e o inferior ligeiramente diminuído, para esse queixo ir para frente e não para baixo. Viu que interessante? Dois ângulos vão esclarecer para vocês se seus pacientes vão crescer ou não mandíbula. Então, o seu paciente que é um bom crescedor de mandíbula deve ter um ângulo guaníaco superior aumentado e um ângulo guaníaco inferior diminuído. Tá legal? Vou passar um pouco mais rápido. Então a norma é 70, 75, eu queria esse ângulo um pouquinho menor. 69, 70 e pouquinho, 70, tá legal? Então, o que é o bom crescedor? O paciente vai crescer pra caramba, vai dar sua resposta mandibular, quando você usar uma ortopedia, você botou um bionato, você botou um banana, você botou um twin block, o que você escolheu colocar nele aí para crescer mandíbula, vai crescer? Se ele tiver o guaníaco superior aumentado e o inferior, o guaníaco superior ligeiramente aumentado e o inferior ligeiramente diminuído, sim. E uma notícia boa para vocês, normalmente está presente no meso. Tá? O Dolly costuma ter o guaníaco superior aumentado e o inferior muito aumentado. O guaníaco superior fechado e inferior muito fechado. Geralmente é classe 2-2, fica bem braque ele acaba tendo deficiência mandibular. Esse é o classe 2-2, tá? Então a gente quer um paciente meso ligeiramente para braque, de repente seria o ideal para nossos pacientes bom crescedores, tá? Por último, penúltimo, mas último, na verdade. Vou ver dentes e simples agora. Dentes. Eu quero ver inclinação dentária. Eu não consigo ver inclinação dentária em um modelo de gesso. Consigo suspeitar, não consigo ter certeza. Então, eu gosto muito de usar dois valores. Quais são eles? Primeira coisa que eu vou usar é o IMPA na mandíbula e um NS na maxila. Vocês podem usar um PP na maxila de McNamara, que é excelente um PP. Talvez até melhor que um NS. Mas para não ter que pedir mais uma cefalometria, eu costumo usar NS. Ou você traça mesmo, é tão simples traçar um PP, vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Vamos lá então. IMPA. IMPA é a inclinação do incisivo inferior com o plano mandibular. Essa norma é 87. Eu prefiro achar que pra gente que é latino, que é brasileiro, aí, mexicano, brasileiro, América do Sul, que é uma mistura de raças aí, diferentes, é 90. Tá? Então eu gosto de deixar meu ângulo sempre 90, o máximo de inclinação 94, 95. Quero vestibularizar 94, 95. Quero lingualizar 85. Então, se você tem uma margem de trabalho ainda, mas o ideal para mim seria 90, no máximo 95, e lingualizar no máximo 85 por aí, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá legal? É a minha opinião, isso não tem comprovação de nada, a minha opinião clínica é manter essas compensações no máximo até 95, que eu já acho muito, eu acho que já é muito, mas se for uma simples boa, um periodonto bom dá para fazer, e no mínimo de inclinação para lingual 85, se a simples for boa, permitir o periodonto também. Cuidado com esses movimentos, gente, para não expor raiz para fora do osso aí, fazer uma fenestração. Então, eu quero ver inclinação inferior, usa IMPA. Posso usar uma PO? Não deveria. Por que não deveria usar uma PO? Porque o A é um ponto maxilar. Então, você usa um ponto maxilar para avaliar um valor mandibular, que é o inferior. Então, vamos entender porque eu não gosto de uma PO. A é esse ponto aqui. PO é esse aqui. Esse mesmo paciente aqui, se esse ponto A está atrás, quando você faz a linha APO, ele aumenta a inclinação inferior para você. Então eu não gosto de APO, porque ele dá falso positivo ou falso negativo. Dá falso positivo para mais ou falso negativo para menos em pacientes com deficiência mandibular ou com excesso mandibular, ou com deficiência maxilar ou com excesso maxilar. Então eu não recomendo que vocês usem APO para nada. Tá? Se quiser usar, pode usar, mas confiem mais num IMPA bem feito, bem traçado. Tá? No superior, eu uso a base do crânio, ela é imutável. Então é interessante que eu pego um paciente no começo do tratamento e no final do tratamento eu sei que toda vez que esse ângulo estiver alterado, esse UNS só foi dentário, não houve alteração esquelética nele. Tá? Então se esse ângulo diminuiu, eu tenho certeza que ao final do tratamento eu lingualizei esse dente. Se esse ângulo aumentou, eu tenho certeza que eu protruí esse dente. Tá? Então NS é ponto cela, ponto nasal, com longo eixo incisivo, a norma é 103. Se você quiser usar outra medida que é um PP, o que é PP? É plano palatino. Você marca o ponto espinha nasal anterior e faz uma reta aqui, ó. Você mede esse ângulo a formar entre a reta e o incisivo. Então marca o ponto palatino posterior, espinha nasal anterior, traça uma linha aqui e calcula esse ângulo, que a norma é 110. Esse ângulo aumentado, incisivo protuído, esse ângulo diminuído, incisivo lingualizado. Mesma coisa do NS, mesma coisa do NS. Esse valor aumentado, protusão, esse valor diminuído, retroinclinação dentária. Por último, a fase da nossa aula é sínfise. Eu quero que vocês aprendam avaliar a espessura do osso da sínfise. Não precisa de tomografia. Estou mostrando aqui na imagem só para descobrir. Porque é onde está inserido o meu dente. Eu não quero
vocês inclinando dentes para fora do osso, tanto para vestibular quanto para lingual. Então tomem cuidado com esse tipo de planejamento, tá? Vamos lá então. Avaliar algumas síntese. O que eu quero dizer quando eu pego uma síntese ruim? Né? Essa síntese é boa, olha a espessura que ela tem. Eu vejo a tabossa vestibular aqui, eu vejo a tabossa vestibular aqui, na palatina, na lingual, na palatina lingual, tabossa vestibular, na vestibular, tabossa óssea. E existe espessura óssea para mim, cabo incisivo, é uma síntese boa. O pogônio pouco importa para mim na movimentação ortodôntica, porque não tem dente no pogônio. O que importa para mim é essa parte cervical aqui do dente, ó, a cervical e apical do dente. Tá? Nessa região aqui que eu estou mostrando setinha, que é importante para mim ter uma boa qualidade de síntese. Tá? Já uma síntese não tão boa assim. Dá para movimentar? Dá para trabalhar com essa síntese, mas é uma síntese que já não tem um volume grande assim. Mas tá boa, tratamento normal, sem preocupação. Outra síntese boa é a largura dessa síntese. Olha só, eu vejo a tabossa lingual, a tabossa vestibular aqui vindo para mim. Olha só, já está inclinado ao incisivo, mas é uma síntese boa, ela permite trabalho para frente e para trás para gente. E aí uma síntese ruim. Olha a espessura dessa síntese. Não cabe, mal cabe um dente aqui, ó. Tá? A espessura do osso, ela praticamente não cabe a raiz do dente. Aí você pega um caso como esse, você planeja grandes compensações, é uma deficiência mandibular, vou usar elástico para avançar inferiores. Você vai fenestrar. É uma classe 3, vou lingualizar bastante, você vai fenestrar. Então, cuidado com esse tipo de planejamento. Quando você inclina demais para vestibular, você perde osso. Ó. Então, inclinou esse inferior para vestibular, você perde osso na cervical desse incisivo e na ponta do palatino. Inclinou para lingual, é na cervical lingual, e na vestibular a raiz aparece aqui. Aquelas costelinhas começam a aparecer. Né? Tá aqui uma síntese que parece um pogônio maravilhoso, um pogônio grande, mas a síntese onde fica o dente é pequeno, olha. Repare que parece uma síntese boa quando você olha o pogônio. Eu não tenho dente no pogônio, eu não quero saber do pogônio. É a região onde tem inserção do incisivo para mim, tá bom? Aqui, mais uma vez, uma síntese ruim também, a espessura dela, mal cabe uma raiz. Então, cuidado trabalhar com grandes movimentos em sínteses como essa, tá legal? Finalzinho da aula, tá? Falei um pouquinho rápido, para não ficar muito longo. Paulo, e aí? Entendi diagnóstico. Então, só para o planejamento. E planejamento, como é que funciona? E aí, o planejamento vai depender do tipo facial, do padrão facial, das inclinações dentárias. Quando for tomar uma decisão clínica, eu tenho duas frasezinhas simples para vocês. Primeira coisa, eu falei a aula inteira, simplifique sua vida, keep it simple, tá? O que quer dizer isso? Trate sem extrações sempre que for possível. Se esse caso é possível tratar sem extrações e vai ter uma boa estética dentária, uma boa estética facial, você não vai comprometer o periodonto e nem a função, trate sem extrações. Então, sempre que for possível, trate sem extrações. Mas sempre que for necessário, extraia. É importante ter seriedade nisso. Se tem que extrair, tem que extrair. É um mapeamento muito severo, é uma inclinação muito aumentada, o paciente tem selamento labial, ele tem uma biprotusão muito grande. Nesses casos, é importante você realizar as exodontias, tá legal? Terminando pra gente aqui a aula. Até a próxima. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Virá uma sequência de aulas pela frente com a gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.